Amém? Está escrito assim: Isaías é escolhido e consagrado para profeta. Está aqui: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. E os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumo. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão a brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca, e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Bom, essa história, essa passagem, ela é bem conhecida, né? E ela fala sobre o chamado, né? E a visão que teve o profeta Isaías, né? Naquele tempo, né? Na cidade de Judá, o povo andava numa fase que era muito... numa fase de muito pecado, e Isaías ele foi chamado por Deus para profetizar sobre este tempo, né? Mas aqui, essa história, essa visão, essa visão específica, ela começa no reinado de Uzias, né? Quem foi Uzias? Está escrito em 2 Crônicas, no seu capítulo 26, que o reinado de Uzias ele foi um reinado próspero, né? Se diz que Uzias ele fez muitas coisas na cidade de Judá. Ele construiu muitos fortes de exército, né? Ele construiu muitas torres de vigilância. Ele foi um reinado próspero para aquela cidade, para aquela nação de Israel, né? Então ele foi um tempo muito bom para Israel. Uzias reinou, se não me engano, por 52 anos. Então foi um tempo de muita paz. Disse que só de exército ele tinha 300.507 homens. Então foi um tempo muito próspero para Israel, né? Mas só que o que acontece com o rei Uzias? O rei Uzias era um homem direcionado por Deus. Se diz que ele foi ajudado, e se ele conseguiu toda aquela prosperidade, foi porque ele buscou ao Senhor, ele se deu a buscar o Senhor. Mas o que acontece é que Uzias, ele se corrompe, ele se exalta, né? E ele acha que é digno de acender incenso no templo do Senhor. E essa idolatria, geralmente, quando o rei de Israel ele é idólatra, ele geralmente leva o povo com ele. Ele leva aquele povo ali a idolatrar com ele, a se corromper com ele, né? E era isso que estava acontecendo naquele momento em Judá. Porque o povo ele foi atrás. O povo de Israel, pela prosperidade, tinha se esquecido dos princípios do Senhor e tinha começado no seu coração a idolatrar outros deuses. E tudo ia bem, tudo estava indo aparentemente bem. Mas só que o livro de Isaías todo, ele é específico em falar das boas obras que o povo fazia antes daquele reinado, antes daquela prosperidade, do amor que eles tinham esquecido, né? E tudo aquilo ali estava acontecendo, mas aparentemente estava indo bem. Só que naquele meio tempo, quando esse povo
aparentemente andava bem, estava o jovem ou homem Isaías. Não se sabe de que linhagem ele era, se ele era de linhagem de rei. Não se sabe de onde ele tinha vindo, né? Só fala o nome do pai dele. E a gente não sabe de onde ele veio, mas só que no meio daquela aparente prosperidade do povo de Israel, existia um homem a qual Deus estava revelando totalmente ao contrário, que era Isaías. Aqui no capítulo, a partir do capítulo 1 de Isaías, já se vê visões que o Senhor dava a ele antes mesmo de chamá-lo naquela visão que ele tem no capítulo 6. Se vê o Senhor falando sobre a destruição próxima de Judá. Se vê o Senhor falando sobre arrependimento. E eram visões que ele tinha, ele não falava nada. E foi antes de Uzias morrer. Porque Isaías ele ainda não tinha falado até o Senhor chamá-lo. Então ele só vinha vendo coisas. E o que eu quero trazer com isso que eu estou falando é que nós vivemos num tempo, né, de muita acomodação espiritual. E às vezes tudo parece bem, tudo está parecendo bem. Mas só que existem pessoas, jovens, senhoras, que Deus está tocando. Deus está mostrando que não está tudo bem. Deus está despertando como estava fazendo com Isaías. E muitas vezes as pessoas estão caladas, né? E era isso que Isaías estava vivendo. Ele ficou aproximadamente 2 anos tendo essas visões, mas só que ele ainda não tinha falado. Então o que está acontecendo nesse tempo é que Deus está sim despertando pessoas. Mas só que muitas das vezes elas estão caladas. E Deus está falando, pregue a mensagem do Evangelho. O mundo está se perdendo cada dia mais. Como o irmão Davidson ele falou aqui, muitos jovens estão perdidos, né? Muitas pessoas estão perdidas. Era o que o apóstolo Paulo ele falou que ia acontecer nesse momento. Que o inimigo ele cegaria a visão de muitos, para que muitos não entendessem a palavra, para que eles ignorassem a palavra. E Deus está nos chamando para pregar a mensagem que João Batista ele pregava no deserto, que era arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. E muitas das vezes nós estamos calados, né? Então, Uzias, depois de toda essa idolatria, e depois de achar que ele era digno de acender o incenso no templo do Senhor, coisa que era feita pelos sacerdotes, o Senhor fere ele com uma lepra. Porque Deus, independente do quanto você cresça, Deus ele continua sendo santo e as coisas dele continuam sendo sagradas, né? E o Uzias ele deixou de entender isso, ele esqueceu disso. Então, Uzias agora ele começa a achar que ele está tete a tete com Deus, que ele é digno agora, depois que ele se fortificou e fortificou todo o seu reino. Ele acha que agora é digno de acender o incenso. Mas só que acontece que Deus fere ele, Deus adoece ele com a lepra. E depois de um tempo, Uzias morre. E é aí que começa a visão de Isaías. Talvez quando Isaías estava tendo as visões que Deus estava dando a ele sobre Judá, sobre o tempo que viria de destruição, de desolação, quem sabe talvez Isaías pensasse que era só coisa da sua cabeça. Quem sabe Isaías pensava que aquilo dali não era verdade, que ele estava imaginando. Mas só que acontece agora que Uzias morreu. E todo aquele povo que antes estava confortável, acomodado no reinado de Uzias, agora se vê desesperado, chorando pela morte do seu rei, daquele rei que ele era tão próspero. O que acontece com Judá agora? Judá sai do tempo de acomodação. Judá sai do tempo de conforto. Israel sai do momento em que ele estava confortável. E agora, Deus permite isso, Deus permite a morte de Uzias, para que Israel entendesse que a dependência ela vem somente de Deus. Que a dependência ela está só em Deus. Então aquele rei, ele morre. E acontece aqui essa visão
Uzias morreu. Acontece aqui essa visão de Isaías no templo, né? Que ele vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E o que significa ver o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono? É que enquanto o povo estava desesperado, enquanto o povo estava desolado pela morte do rei Uzias, sem saber o que seria do próximo reinado, porque eles tinham agora toda aquela segurança, e agora toda essa segurança acabou, e eles não sabiam o que seria do próximo rei que viria. Podia ser bom, podia não ser bom, e todo aquele povo ali estava preocupado, ele estava desesperado. E Isaías, ele vê o Senhor sobre um alto e sublime trono. O que quer dizer com isso? Independente do que aconteça, Deus, ele não perde o controle de nada. Nós estamos vendo essa situação que está acontecendo no mundo. É crise de todo tipo. É crise sanitária, é crise econômica, é crise disso, é crise daquilo, um bocado de variante, um bocado de doença. E todo mundo, e ninguém sabe para onde vai, ninguém sabe como fugir, né? E Deus ainda não perdeu o controle de nada, né? E ali aquele povo, no momento, ele sai daquele tempo de conforto. Nós estávamos, como igreja, o mundo também, né? A igreja do mundo todo estava vivendo sobre um tempo de conforto. Esse século que veio dos anos 2000 para cá, né? Nunca se ouviu tanto o povo falar sobre a saudade que se sentia dos tempos antigos, né? Dos tempos antigos da igreja. Só se ouve pastores de mais tempo falando sobre como a igreja era e como a igreja ela veio se esfriando nos últimos dias. E a igreja estava assim muito acomodada. Estamos vivendo um tempo de acomodação espiritual muito grande. E Deus, ele permitiu que tudo isso acontecesse para a igreja dele voltar para o joelho, voltar para os tempos de clamor. Porque nós estávamos nos cegando muito para as coisas que estavam acontecendo no mundo. E Deus agora, ele permite, como ele permitiu a morte do rei Uzias, ele permite agora que todo mundo fique trancado em casa. Ele permite agora que o comércio pare. Ele permite agora as crises venham acontecer. Porque Deus permite certas coisas em nossa vida para nós nos voltarmos a Ele. A minha vida é testemunho disso. Eu estava vivendo longe dos caminhos do Senhor. Eu estava vivendo longe dos caminhos do Senhor, mais ou menos 2 anos atrás. E eu estava sem controle. Eu nasci e cresci no Evangelho, mundo sabe do meu testemunho, né? Como diz o irmão deles, o meu testemunho, né? E ali eu estava vivendo muito longe dos caminhos do Senhor, não parava de pecar. E Deus ali, ele permitiu, né? Que a minha mãe falecesse. Deus ali, ele permitiu, ele levou a minha mãe. E no começo eu não entendi. Essa música que eu cantei agora no começo, eu cantei também quando eu estava na sala. Eu estava na sala sentada quando no quarto a minha mãe estava já morta. E Deus ali, ele me falou com essa música que ele cuidaria de mim, independente da situação. E 2 meses depois, quando eu já tinha aceitado mais ou menos a morte da minha mãe, que eu estava vivendo um tempo de depressão muito grande, né, de luto muito grande, de solidão muito grande, ali eu retorno para os caminhos do Senhor, para a honra e glória do seu nome. Então, o que eu quero dizer com isso, né, que Deus, ele permite situações, Deus permite que a gente perca alguma coisa muitas vezes para nós nos atentarmos para Ele. Depois, quando eu estava em oração, não faz muito tempo, o Senhor, ele veio e falou no meu coração, permitir que isso acontecesse para eu não te perder. Então, Deus é maravilhoso porque Ele sabe o que faz. E Ele está no controle de tudo. E Ele permite situações sim, para que nós venhamos nos achegar a Ele. Aqui. E Isaías ali, aqui no capítulo 6, no versículo 5,
que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio do povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, o que acontece ali depois disso tudo é que Isaías vê ao Senhor, né? Se diz que naquele tempo quem via o Senhor morria. E ele viu a glória do Senhor ali naquele lugar. Deus permitiu que ele visse a glória naquele lugar. E logo quando Isaías vê aquela glória ali, ele sente o chamado de Deus para a vida dele. E ele fala: ai de mim, que vou perecendo. Porque quando nós temos um encontro com Deus verdadeiro, a primeira coisa que nós sentimos é arrependimento, é tristeza pelo pecado. É a noção do pecado que vem sobre nossas costas. E ali Isaías estava dizendo: ai de mim que vou perecendo, porque habito no meio do povo de impuros lábios, e também eu sou um homem de lábios impuros. O que Isaías estava dizendo ali para Deus naquele momento: eu não sou diferente de ninguém. Isaías ele já tinha percebido o chamado de Deus na sua vida, mas ali naquele momento o que ele quis dizer com aquelas palavras ali é que eu não sou diferente de ninguém. Eu sou igual a todo mundo. E às vezes nós nos sentimos assim. Quantos jovens, conheço vários que eles têm vontade de fazer, eles têm vontade de falar do amor de Deus, mas muitas vezes não tem medo de não dar o testemunho certo com a sua vida. Tem medo de não fazer a diferença, de envergonhar o Evangelho, né? E Deus, Ele está separando os jovens. Ele nos separou. Ele separou pessoas assim igual eu e a vocês, que não somos diferentes de ninguém. Mas Cristo, pela sua graça, Ele nos chamou. Ele derramou seu sangue. Ele nos redimiu na cruz. E agora nós somos escolhidos. E agora nós estamos limpos do pecado que antes cometemos. E agora sim, nós somos luz. Nós somos diferentes das trevas. Nós somos diferentes do mundo. Então não tenha medo. Se alguém aqui está pensando como Isaías estava pensando naquele momento, quando ele viu a glória do Senhor, de não ser diferente de ninguém, de não conseguir fazer a diferença, Deus ele te chama mesmo assim. Ele vai fazer com você igual ele fez com Isaías. Ele vai purificar os seus lábios e vai colocar a palavra dele na sua boca. E aonde você for, ele irá também. E você vai falar a palavra dele para todo mundo. Não tenha medo. Como a irmã Vera, ela leu ali: não temas, eu estou contigo. Não se assombre, eu sou teu Deus. Eu te ajudo, eu te esforço, eu te sustento. Deus é maravilhoso. Ele pega pessoas que não valem nada. Ele coloca, como na Bíblia fala, ele coloca o seu tesouro em vasos de barro. Nós somos frágeis. E o Senhor, Ele nos ama mesmo assim. É como aquela visão de Jeremias 18, em que quando o oleiro está fazendo a sua obra sobre as rodas ali, e aquele vaso, com aquele trabalho ali, aquele vaso de barro, ele se quebra. Muitos costumam dizer que é Deus que quebra, que é o oleiro que quebra o vaso e torna a fazer outro, mas na verdade é o vaso que se quebra nas mãos do oleiro. Muitas das vezes, quando nós estamos na caminhada com Deus, nós falhamos, né? E o que isso é? Isso é se quebrar nas mãos do oleiro. Mas só que Jesus, ele é tão maravilhoso, assim como aquele oleiro era. Aquele oleiro, em vez de ele jogar o barro fora e dizer: não presta aqui não. Se quebrou, não presta não. Igual nós irmãos fazemos. Se quebrou, se errou, não presta mais. Deus não. Deus ele pega aquele mesmo barro e faz outro vaso. Com outro formato, com outro tamanho. Porque ele é Deus e ele tem graça. Ele tem graça de sobra para dar. Então, aquele Isaías, ele está se sentindo sujo do pecado. E ali um daqueles serafins que estavam com Deus, ele ali desce com um abraço.
lábios de Isaías. E ele purifica o pecado de Isaías. Irmão, quando nós nos atentamos a chegar a Deus, Ele nos purifica de todo o pecado. Como 1 João, se não me engano, diz, se nós nos confessarmos a Deus, Ele nos purifica de todo o pecado. Ele é aquele Jesus que na cruz, sofrendo com dor, Ele ainda salvou um ladrão. Ele é esse Deus de graça. E Ele ali, naquele tempo, naquela visão de Isaías, Ele purifica os lábios de Isaías. Os lábios de Isaías estavam impuros, era essa dificuldade, era essa limitação que Isaías sentia. E Deus ali, Ele purifica os lábios de Isaías para agora falar a palavra de Deus. Se antes ele era um homem de lábios impuros, agora ele é um homem que tem os lábios santificados pela graça do altar. Quando nós nos chegamos aos pés da cruz, todo o nosso corpo, toda a nossa mente, o nosso espírito, antes do pecado, da morte, agora ele é purificado e tornado para a vida. E Isaías, naquele momento, ele não vai ser mais o mesmo. Porque, como tem um livro que fala, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E Isaías fala, ele nunca mais sai da presença de Deus. Ele nunca mais retorna, ele nunca mais olha para trás. E aquele homem ali, ele foi considerado como um dos maiores profetas, porque ele pregou a vida de Jesus Cristo para Israel. E o outro fala, outro diz assim: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Logo após que Isaías ele recebe esse chamado de Deus, Isaías é purificado do seu pecado. E agora Deus, ele faz uma pergunta para Isaías: a quem eu enviarei? E quem há de ir por nós? Deus ali, é claro que ele já sabia que Isaías responderia que sim. Mas só que Deus pergunta para Isaías ver em si a disposição e a transformação que Deus tinha feito agora na vida dele. Porque antes o homem que sentia medo de morrer, de perecer, agora se encontra com coragem suficiente para dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Não tinha mais nada que Isaías temer. Isaías, ele já estava purificado do seu pecado. Ele já tinha visto a glória do Senhor. Ele já tinha ouvido o chamado de Deus. Agora só basta ele responder: eis-me aqui, envia-me a mim. Depois que nós somos purificados, Deus já nos libertou do nosso pecado. Agora Deus, ele quer nos usar. Deus, ele já se revelou para nós. Jesus Cristo já se revelou na cruz conosco em nossa vida de intimidade com Ele. Ele se revela para nós todo dia. Agora Deus pede que nós compartilhemos isso. Deus agora ele faz a seguinte pergunta: a quem eu enviarei e quem há de ir por nós? Observe que Deus não fala em quem há de ir por mim e quem há de ir por nós. Não era só Deus que estava pedindo para ser representado. Era todo o povo. Era todo o céu naquele momento. Não era só Deus que Isaías ia representar naquele momento. Eram os céus, era o reino dele que Deus estava mandando Isaías representar. E assim como Deus ele fez com Isaías, Deus ele nos chama para representar o seu reino aqui na terra. Irmãos, Jesus está voltando. E isso nunca foi tão claro como está nos últimos dias. Nós vemos aí as guerras que estão acontecendo, né? A Bíblia falaria que isso ia acontecer. Os tempos de apostasia, cada vez que ouve menos pregando a palavra de Deus, cada vez tem surgido mais falsos mestres, falsos profetas, né?
autoajuda, né? Nunca se viu tanto esse tipo de amaciação do ego das pessoas. Mas só que nós, como verdadeiros cristãos, como escolhidos por Deus, nós temos que pregar a mensagem da cruz, a mensagem de arrependimento, porque essas pessoas que pregam venha como está e fique como está, essas pessoas elas estão procurando encher a igreja, mas não adianta de nada encher a igreja e não ter um salvo. A multidão que está na igreja muitas vezes é a mesma multidão que vai para o inferno. Do que adianta isso? É melhor a igreja que tem 2 ou 3 com a verdadeira mensagem do Evangelho, escolhidas por Deus, usadas por Deus, do que toda uma igreja enganada pelas mentiras. E nós como escolhidos de Deus, nós temos que representar o reino. Nós temos que apresentar essa mensagem de arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. Jesus está voltando, Jesus está às portas, arrependam-se. É essa mensagem que nós temos que pregar. Foi essa mensagem que Isaías ele pregou para o povo de Israel. Isaías, ele tem parte do livro de Isaías em que sim, o povo é consolado, mas o povo é consolado com a vida do Mestre. O povo ali é confortado pela vida de Jesus. O nosso conforto, a nossa esperança tem que ser na volta de Cristo. Esse mundo, ele não tem mais nada a nos oferecer. O mundo é do maligno e vai continuar sendo do maligno. Está cada vez mais perdido, não tem mais nada a nos oferecer. A prosperidade que o mundo oferece é passageira. O dinheiro, o tão aclamado dinheiro que muitos estão morrendo para ter hoje, não vale de nada, até essa fome. Se acaba, rasga. Mas só que nós, aqui na terra, estamos buscando uma coroa incorruptível. Nós estamos buscando a casa e a rua de ouro. Ouro que a casa não come, ouro que não enferruja. Nós estamos buscando o incorruptível de Deus. E nós aqui temos que representar o reino com a nossa vida. Muitas vezes chorando, sim. Muitas vezes sofrendo as tribulações que Cristo disse que nós íamos passar. Mas só que nós temos que representar o reino. É como diz aquele hino da harpa: se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também a minha cruz, até por uma coroa trocar. Então essa tem que ser a nossa verdade. Nós temos o dever de representar o reino. Nós já fomos purificados, nós já fomos chamados, e agora é a nossa vez de compartilharmos essa mensagem. Assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.